Boa noite, estamos de volta com Brasilianas.org. Como consolidar toda a cadeia produtiva para que a exploração do pré-sal seja positiva para a indústria brasileira? Esse é o tema do programa Brasilianas.org dessa segunda-feira. Que desafios o país terá pela frente para converter essa riqueza em benefícios econômicos e sociais? Em que condições estão as empresas nacionais para atender às novas necessidades de pesquisa e inovação? Segundo estimativas da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia, o pré-sal brasileiro possui potencial de 70 a 100 bilhões de barris, quantidade superior às jazidas da Líbia, Rússia e Emirados Árabes Unidos. Para discutir o tema, convidamos Cláudio Marakovski, que é presidente do Conselho de Óleo e Gás da BIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e no estúdio do Rio de Janeiro, Paulo Alonso, que é coordenador executivo do PROMIMP, que é o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, da Petrobras. E contamos também com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini, que vai selecionar as muitas perguntas enviadas ao portal www.brasilianas.org. O grande desafio do pré-sal é o seguinte: países que simplesmente se limitaram a tirar o petróleo e gastar o petróleo acabaram explodindo aí, sem avançar nada, né? Muitos Emirados Árabes estão nessa situação, a Venezuela está nessa situação. Então, um dos pontos centrais da exploração do pré-sal brasileiro é aproveitar a riqueza para o desenvolvimento e aprimoramento também da indústria nacional, criando uma indústria competitiva e inovadora. Eu queria primeiro que o Marakovski contasse o que é esse programa, o PROMIMP, e de que maneira que a BIMAC, que é a Indústria Brasileira de Máquinas e Equipamentos, está se preparando para essa nova etapa da vida do país. Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, junto com o amigo Paulo Alonso, que a gente se conhece aí há muito tempo. E o Paulo, ele é o atual coordenador do PROMIMP, e não só a BIMAC, mas todas as outras entidades de classe que abraçam esse programa, viram inicialmente um grande salto na formação de mão de obra. O grande gargalo que a gente sempre sentiu quando começou a se falar de pré-sal era: teremos tecnologia, podemos desenvolver, e mão de obra, será que nós teremos mão de obra em quantidade e qualidade suficiente para atender essa demanda? Chegou-se a se falar em mais de 150 mil novos postos de trabalho em 2015. Então, o Paulo pode falar com mais propriedade, mas um grande esforço que foi feito foi na formação. Então, hoje nós temos engenheiros de petróleo, nós temos engenheiros de automação, engenheiros mecânicos, que estão super preparados para atender essa demanda. E convém lembrar que essa demanda do pré-sal já está deixando filho em outros lugares, por exemplo, na costa da África. Então, a tecnologia que está sendo desenvolvida aqui não vai ser utilizada somente aqui. Tá? Existem desafios? Existem. A gente tem que lembrar que agora a Petrobras vai perfurar petróleo a 6, 7 mil metros de fundura. E isso aí significa uma pressão que nunca foi atingida antes. Então, nós, da indústria, estamos recebendo alguns desafios interessantes, como trabalhar com pressões que nunca foram trabalhadas antes, vão ter que desenvolver equipamentos, vão ter que desenvolver novos materiais. E um grande sinal que existe muito interesse nisso e que isso veio para ficar, essa tecnologia veio para ficar, e essa oportunidade também, são as multinacionais que instalaram seus centros de pesquisa na Ilha do Fundão. Então, se nós formos olhar ali, temos GE, temos Siemens, nós temos FMC, nós temos Aker. Os grandes players dessa área, que já tem tecnologia consolidada no mundo todo, colocaram lá praticamente cada um 500 milhões de reais num centro de pesquisa, justamente para tirar vantagem dessa oportunidade. Eu queria ver com o Paulo Alonso. Paulo Alonso, no final dos anos 70, quando estourou a crise do petróleo, o Brasil quebrou praticamente, a Petrobras aproveitou aquela falta de divisas para lançar uma política industrial que permitiu um salto aí na capacitação das empresas brasileiras. Eu queria que você analisasse como que esse momento de substituição de importações, de conteúdo nacional, o que foi feito até agora com o PROMIMP, qual é o balanço que se tem até agora? Em primeiro lugar, meu boa noite, Nassif, a você e ao Cláudio Marakovski, que é velho conhecido meu, companheiro de lutas na área de automação industrial, e boa noite também a todos os telespectadores da Rede Brasil. Em nome do PROMIMP e da Petrobras, eu agradeço a oportunidade de estar participando com vocês no programa de hoje à noite. De fato, Nassif, no final da década de 70, ainda sob a égide dos antigos Planos Nacionais de Desenvolvimento, a Petrobras, que já tinha um programa bastante robusto de desenvolvimento de fornecedores e de substituição de importações, reforçou esse programa com o desenvolvimento de vários fornecedores brasileiros naquela ocasião, então, após a descoberta da Bacia de Campos, para atender, então, ao
mercado da exploração e produção de petróleo. Nós já vimos trabalhando muito fortemente no desenvolvimento de fornecedores na área do refino, que é uma tecnologia mais madura. O início da Petrobras foi no refino, e depois estendemos isso para a área de exploração e produção. Hoje, já passados quase 30 anos daquela época, né, ou mais de 30 anos até, o balanço que nós temos é muito positivo. Nós conseguimos contribuir para o desenvolvimento de uma indústria de base na área de petróleo e gás muito profunda, muito sustentável, uma indústria forte que responde de maneira muito positiva aos nossos desafios. E depois, com o advento do PROMIMP, em 2003, nós tivemos os projetos de substituição competitiva de importações. Eram 3 projetos, um projeto voltado para exploração e produção, um projeto voltado para a área do refino e um projeto voltado para a área de gás natural. Graças a esses 3 projetos, nós conseguimos voltar a fabricar no Brasil, porque em alguns casos era até uma volta à fabricação. O Brasil tinha expertise para fabricar determinados equipamentos e depois, na época da nossa alta inflação, né, e do grande problema econômico que o Brasil atravessou na década de 80, nós perdemos essa expertise. Então, nós recuperamos essa expertise e passamos a construir de novo no Brasil baleeiras, trouxemos agora a construção para o Brasil de guindastes offshore, através de uma multinacional que veio se estabelecer no Brasil, fabricando aqui os guindastes offshore. Desenvolvemos também, na área de automação e tecnologias limpas e eletrônica, atuadores elétricos de válvula com fio e sem fio, sendo que a tecnologia sem fio é absolutamente inovadora no mundo e o Brasil é um dos países que tem um fabricante para fornecer essa tecnologia. Na área de refino, desenvolvemos sistemas de rotação de bombas através de levitação eletromagnética, sem atrito, sem mancal. Desenvolvemos para a área de gás natural kits de conversão de motores e uma série de outros exemplos que poderiam ser dados. Eu faço um balanço extremamente positivo dos programas de substituição competitiva de importações, que foi desenvolvido tendo por base a competitividade e a sustentabilidade dos nossos fornecedores. Tá. Ô Paulo, explica só um pouquinho, em linhas gerais, para o nosso telespectador, como que é constituído o PROMIMP, como que é a operação do PROMIMP, quais são as áreas que atua e as metas. Pois não. Na CIF, o PROMIMP é um programa que é capitaneado pelo Ministério de Minas e Energia e tem uma participação intensa da Petrobras, de todas as entidades de classe do Brasil, a ABMAC, a ABINE, a ABDIB, a ABITAN. Tem também uma participação grande da ONIP, que é a Organização Nacional da Indústria do Petróleo e Gás, e do Instituto Brasileiro de Petróleo, né? E o PROMIMP, ele atua em 3 grandes linhas. A linha da capacitação, a linha do desempenho empresarial e a linha também do fomento à pequena, média empresa, financiamento e tributação, né? Instrumentos de política industrial. Então, nós temos a capacitação, instrumentos de política industrial e desempenho empresarial. Nessas 3 áreas, o PROMIMP tem projetos distribuídos nas 3 áreas. Esses projetos, eles são identificados por esse comitê executivo do PROMIMP, que é composto de todas as entidades de classe da indústria, da Petrobras, do IBP e da ONIP, e a cada ano nós temos um encontro nacional onde esses projetos são apresentados e aprovados para serem desenvolvidos no ano seguinte. Muitos projetos têm 2 anos de duração ou 18 meses de duração, depende da complexidade do projeto, né? E todo ano, então, nós temos projetos nas áreas de capacitação, de política industrial e de sustentabilidade e competitividade, né? Em particular, nesse ano, nós estamos com projetos muito interessantes de implantar no Brasil os chamados arranjos produtivos locais em 5 localidades brasileiras que foram escolhidas pelo Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio, com a participação da Petrobras. Temos projetos também para certificação dos nossos técnicos e dos nossos oficiais. É a primeira vez que nós teremos no Brasil um programa de certificação voltado para pessoas que trabalham na área de construção e montagem dos empreendimentos da Petrobras e de outras operadoras, né? Já tínhamos um projeto de certificação para quem trabalha na atividade de manutenção, coordenado pela Abraman, e temos também um projeto que é aperfeiçoar o nosso plano
de qualificação de pessoal, né? Nós temos, eu diria, um desafio para melhorar o nosso plano de qualificação profissional, que é aproximar os nossos construtores, os nossos EPCistas. EPCista é uma empresa integradora que cuida de um empreendimento, né? Aproximá-la do Promimp para que ela identifique a necessidade de capacitação que ela tem e para que nós possamos, através do Promimp, atender melhor essas demandas das empresas e colocar esse pessoal qualificado para efetivamente continuar o trabalho nos grandes empreendimentos e melhorar a empregabilidade desses candidatos que procuram o Promimp para esses cursos de qualificação. Ô, Cláudio, pegando do lado das empresas aqui, eu queria saber primeiro quais são as competências, aí, os setores de máquinas e equipamentos que estão envolvidos na tecnologia aí de petróleo e de que maneira que as empresas recebem esses influxos aí do Promimp. Ótimo. A indústria, a Abimac em si, ela congrega perto de 1.500 empresas, no total, associados, 1.500 associados, no total 4.500 empresas e 260 mil empregos diretos. A Abimac ela é constituída de câmaras setoriais que têm o seu interesse ali focado naquele tipo de indústria. Então, por exemplo, nós temos lá a Câmara Setorial de Válvulas, de equipamentos pesados, de bombas e motobombas, de saneamento, e também temos a Câmara de Naval e Offshore, e criamos o Conselho de Óleo e Gás, que eu presido, justamente para não só lidar com a indústria em si, mas com outras entidades que completam a cadeia de óleo e gás. Então, o Conselho de Óleo e Gás tem assento junto ao Promimp, eu, inclusive, coordeno um dos programas, que é o PIG 77, que foi justamente o desafio lançado pelo Promimp para nós mexermos com a competitividade da indústria, tá? Com a produtividade da indústria, perdão. Então, com isso, o que nós fazemos? Nós, dentro da Abimac, nós puxamos as câmaras que têm interesse e têm fornecimento na área de petróleo e gás, são perto de 8 ou 9 câmaras, tá? Mas também chamamos o Conselho de Óleo e Gás as outras entidades citadas pelo Paulo, como a Abine, a Bitam, a Bidib e o Centro de Excelência em EPC, onde a gente troca essas informações e faz a mão, né, a mão dupla. Então, aquilo que é discutido dentro da Abimac de necessidade é levado ao Promimp e isso se transforma em política, e as políticas depois têm a sua mão de volta para dentro da indústria. Dá um exemplo de um aprimoramento tecnológico, competitivo, que se conseguiu com essa amarração toda aí. Um exemplo que nós temos aqui recente são os risers flexíveis, né? Onde se trouxe a tecnologia para o Brasil, montou-se uma fábrica aqui no Brasil. Explica, pô. O que vem a ser esse riser flexível? Seria aquela mangueira bastante grande, vamos assim dizer, né? De forma bem didática, que une a cabeça do poço lá embaixo, o manifold, até chegar à plataforma. Isso era feito de forma rígida, esse é um desenvolvimento, inclusive, que teve uma participação muito grande da Petrobras e que permite, né, plataformas flutuantes, né, não estarem de forma rígida, ancoradas e conseguir produzir e reinjetar água e gás do poço, assim por diante. Então, algumas dessas tecnologias, como, por exemplo, hoje se briga muito em dizer que a plataforma do futuro não vai ter mais plataforma, toda a separação vai ser feita sub-sea. E esse desenvolvimento está sendo feito no Brasil, já tem pilotos, e tudo isso surgiu em função desses desafios. Você falou que não tem plataforma do futuro, onde vai ser? A plataforma, o sonho é que não tenha separação em cima, não precisa ter uma plataforma ali. Tá? Que toda Faz tudo lá embaixo? Tudo lá embaixo, exatamente. Isso já está sendo possível. Então, quando a gente brinca, né, em algumas apresentações, a gente coloca um slide com um mar bonitão, né, sem nada em cima, esse seria o sonho, que toda a separação fosse feita sub-sea. E essa tecnologia já está sendo testada. E o próximo passo é testar, inclusive, a geração de energia sub-sea. Por que eu preciso trazer o gás e o petróleo, separar o petróleo para gerar energia, se eu posso fazer, por exemplo, com o gás que eu produzo lá embaixo? Então, são esses desafios que, se a Petrobras não coloca a demanda, o empresário não tem absolutamente interesse nenhum em fazer pesquisa pura. Isso é para academia. Então, o que nós precisamos, nós brincamos muito, que nós precisamos do carrot and stick, nós precisamos da cenoura. Tá? E depois o Paulo Alonso atrás da gente lá, fazendo com que a gente cumpra os programas. Então, voltando para o Paulo. Paulo, o Cláudio mencionou esse negócio dos grandes laboratórios que estão sendo instalados aí na Ilha do Fundão. Eu queria que você mostrasse como que é a amarração. A Petrobras faz uma exigência tecnológica. As empresas brasileiras instaladas aqui começam a trabalhar e tentar inovar. E tem esses laboratórios aí na Ilha do Fundão. Como que se dá a pesquisa e a transferência de conhecimento desses laboratórios para a indústria na ponta? Não para a indústria mãe do laboratório, mas para essa cadeia de fornecedores.
Ô, Nassif, essa tua pergunta é muito interessante, porque esses grandes desafios tecnológicos que nós temos superado, que a Petrobras sempre superou ao longo da sua história, ela de fato não supera sozinha, né? Nós temos o nosso expertise, nós temos o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, mas a Petrobras, ao longo de toda a sua história, sempre trabalhou em parceria com os seus fornecedores e com as universidades, sejam elas universidades do Brasil ou do exterior, né? Essa transferência de conhecimento é muito interessante, Nassif. Tudo começa com a identificação de um desafio tecnológico que tem que ser superado numa determinada área, seja a área do refino, seja a área da exploração e produção ou do gás e energia. Isto, em primeiro lugar, é identificado pelas áreas de negócio da Petrobras, né, que coloca esta demanda para o centro de pesquisas, para que ele se torne um projeto dentro da carteira de pesquisa do CENPES. Muito bem, normalmente esses desafios eles são concretos, eles têm que estar ligados a um objetivo de negócio, né? Claro que o CENPES tem aquilo que nós chamamos a pesquisa Blue Sky, né, que são os projetos do amanhã, tecnologias que a gente nem imagina como poderão ser desenvolvidas e que a gente já começa a estudar, já começa a se dedicar. Mas eu estou falando de tecnologias mais concretas, voltadas para alavancar algum objetivo de negócio da Petrobras. Muito bem, desenhado o projeto de pesquisa pelo CENPES, em conjunto com a área de negócio, né? Normalmente, se essa tecnologia tem que ser provada no fundo do mar, tem que ser provada, vamos dizer assim, no convés de uma plataforma, nós vamos precisar de um fornecedor para desenvolver o equipamento protótipo conosco, não é? Então, estabelece-se com esse fornecedor o chamado contrato de desenvolvimento, que alguns anos atrás se chamava Termo de Cooperação Tecnológica. Qual é o grande objetivo? Trabalhando ombro a ombro, os engenheiros da Petrobras com os engenheiros do fornecedor e muitas vezes com o suporte de uma universidade, o grande objetivo é, se chegar a um protótipo de um equipamento ou de um sistema que encerre aquela tecnologia em si e que seja capaz de atender aos objetivos de produção. E isso depois nós vamos testar. Esse protótipo vai ser testado em primeiro lugar na fábrica, em segundo lugar vai ser testado no campo, em condições reais de operação, e se ele for aprovado, ele já fica instalado funcionando. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que nós temos nos nossos campos, na Bacia de Campos, várias árvores de Natal que foram objeto de termos de cooperação tecnológica. Foram lançados no fundo do mar, passaram no teste de campo, suportaram todos os testes de severidade no fundo do mar e já ficaram instalados para operar. Então, é assim que se dá esse intercâmbio. Agora, a vinda desses centros de pesquisa, dessas multinacionais, para o Parque Tecnológico da UFRJ, apenas reforça, eu diria, reforça esse grande chamamento que a demanda do pré-sal tem exercido nas empresas internacionais. Eles estão vindo para cá porque, claro, eles querem participar desse bolo. É um plano de negócio de 236 bilhões de dólares em 5 anos. Então, é claro que eles querem participar. E o fato deles virem para cá é muito positivo porque gera emprego e renda no país. Vai se gerar toda uma cadeia secundária de fornecedores no entorno desses centros de pesquisa. E esses projetos que eu mencionei, através dos contratos de desenvolvimento para se estudar, superar e chegar a um protótipo de uma tecnologia funcionando, esses projetos vão se multiplicar sem dúvida. Bom, vamos a uma pergunta dos internautas, telespectadores, com o jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o Luiz Malaquias Nascimento, ele é de Minas Gerais, ele pergunta para o Paulo Alonso. Ele quer saber mais sobre o plano de desenvolvimento de arranjos produtivos locais para o setor de petróleo, gás e naval. Quais são as regiões escolhidas e por que elas foram escolhidas? Paulo Alonso. Ok, muito boa pergunta, agradeço a pergunta, né? É o seguinte, hoje no Brasil nós temos, né, sem dúvida, nós temos uma região sudeste e sul, onde se concentra a maior parte da riqueza do país, e nós temos hoje empreendimentos da área de petróleo e gás espalhados por todo o território brasileiro.
Então, por exemplo, nós temos lá em Pernambuco, na área do Suape, nós temos um grande estaleiro, o Estaleiro Atlântico Sul, temos a construção da refinaria do Nordeste, que já está avançada, e temos já uma petroquímica funcionando. Ora, esses 3 grandes complexos industriais, eles vão precisar se suprir de insumos, bens e serviços. Eles vão precisar comprar bens, vão precisar comprar equipamentos, partes e peças, e também vão precisar de serviços. Nós vamos precisar de serviços de hotelaria, porque esses complexos lá funcionando vão receber técnicos do Brasil e do exterior. Nós vamos precisar de serviços de cozinha, porque são muitos funcionários trabalhando que vão ter que se alimentar. Vamos precisar de outros serviços auxiliares ali na região e vamos precisar então dessa cadeia de suprimentos voltada para o petróleo e gás. Ora, esse exemplo que eu dei em Suape, ele se repete em Maragogipe, na Bahia, com a implantação de um grande estaleiro, Estaleira Enseada do Paraguaçu, se repete no Rio de Janeiro, na região de Itaboraí, São Gonçalo, onde nós temos o Comperge, que é uma grande refinaria em construção, se repete em Minas Gerais, no Polo Metal Mecânica de Ipatinga, e no Rio Grande do Sul, onde nós temos o Estaleiro Atlântico Sul. Então, essas 5 localidades foram escolhidas porque essas 5 localidades serão os nossos projetos piloto para que nós possamos implantar em volta desses grandes empreendimentos que hoje estão em construção, mas depois vão operar por mais de 50 anos, nós precisamos implantar núcleos de fornecedores, tanto para a cadeia de petróleo e gás como para a cadeia secundária. O grande objetivo desse projeto de APLs, que nós estamos iniciou no dia 26 de fevereiro passado, é que nós tenhamos dentro de 2 anos, 24 meses, 6 grandes fornecedores âncora no entorno de cada grande empreendimento dessas 5 localidades que eu mencionei. É um grande desafio, mas a Petrobras, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em articulação com as entidades de classe, nós vamos trabalhar para isto. É um projeto de descentralização da cadeia de suprimentos no Brasil e, com isso, nós estaremos seguindo, de certo modo, imitando o modelo coreano de desenvolvimento, que foi exatamente assim. Hoje nós temos um polo de tecnologias limpas na Coreia do Sul e que serviu até de modelo inspirador para nós. Mas é claro que nós estamos adaptando esses projetos à grande realidade brasileira e nós temos certeza que nós vamos atingir sucesso com isso. Bom, vamos para o intervalo. O programa Brasilianas.org volta já. Voltamos com o Brasilianas.org, que nessa segunda-feira discute os desafios da consolidação da cadeia produtiva do pré-sal. São nossos convidados o Cláudio Makarovski, que é presidente do Conselho de Óleo e Gás da ABIMAQ, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, e no estúdio no Rio, Paulo Alonso, que é coordenador executivo do PROMIMP, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural da Petrobras. Nesse segundo bloco, vamos abordar os problemas operacionais que precisam ser superados pela indústria nacional. Ô, Cláudio, se falou aí que o Brasil voltou a fabricar muitos produtos que tinha abandonado nos anos 80 e parece que tem novos produtos também entrando nesse renascimento, digamos, da indústria do petróleo aqui. Quais os destaques que você daria para esses novos produtos? Não, a primeira razão de tudo isso é justamente o desafio de conseguir conteúdo local imposto pela Agência Nacional de Petróleo, onde todos os investimentos, depois da rodada 7, tem ali no seu contrato um índice de localização que é contratual, ou seja, tem que ser cumprido. Okay? E nós temos, como a ABIMAQ e outras entidades de classe, brigado para que isso realmente se efetive e não fique simplesmente na retórica. Recentemente, o próprio Paulo pode dar mais detalhes, teve uma iniciativa do chamado estaleiro virtual, onde o estaleiro já estava entrando em concorrência para construir plataforma, mas ele fisicamente ainda não existia. E estudou-se com toda a cadeia que fornece para esse estaleiro, os módulos e assim por diante, a se assegurar o conteúdo local. E disso saíram várias iniciativas. Um exemplo que eu posso dizer que de grande destaque
é que uma multinacional está montando, nesse momento, uma fábrica de turbinas no Porto de Recife. Tá? Ou seja, não era uma coisa esperada, não era uma coisa pensada há 3, 4 anos atrás, mas em função da demanda, as 4 plataformas da seção onerosa, chegou-se à conclusão que era viável, que era competitivo. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Quando se fala em índice de nacionalização, digamos, essa fábrica de turbinas, ela tem que ter o seu índice de nacionalização também? Tem. Todas elas têm que ter comprovado, tem que ser certificado. Esse é um detalhe, né? Existem agências autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo, que é quem regula o setor, quem regulamenta o setor, onde eu sou obrigado a certificar esse teor de conteúdo local. Caso eu não atinja, eu pago multa. Então, como ninguém quer correr o risco, né? Tá todo mundo fazendo a lição de casa direitinho, para atender esse conteúdo local que varia de acordo com o produto, de acordo com o projeto e de acordo com o timing também. São várias alternativas, mas está se brigando para atingir e exceder esse conteúdo local. O Paulo, essa questão do conteúdo local tem o lado bom, que é você desenvolver uma indústria nacional, e tem um lado que se critica, que é eventualmente você encarecer o produto final, já que você não pode pegar o similar estrangeiro aí, melhor qualificado aí. Se fosse fazer esse mapeamento hoje, quais são aquelas áreas críticas ainda, onde o conteúdo nacional ainda não adquiriu competitividade ou grau de excelência? O Nassif, a questão é a seguinte, né? Eu diria para você que com relação à questão do conteúdo local, né, nós temos desafios pela frente, né? E eu diria o seguinte, conforme o Cláudio já mencionou, para o caso dos estaleiros, nós fizemos uma avaliação completa de cada plano, de cada estaleiro, não apenas analisando o plano de suprimento apresentado pelos estaleiros, mesmo os virtuais, mas nós chegamos a entrevistar todos os fornecedores e subfornecedores da cadeia, né, de cada estaleiro, né, para que nós pudéssemos assinar os contratos. E o que nós verificamos é o seguinte: nós trabalhamos com vários estudos de referência sobre a indústria brasileira, né? São estudos publicados pelas câmaras setoriais do BNDES, pelos institutos de economia das universidades, pela Confederação Nacional de Indústria, né? E os índices de conteúdo local que estão sendo exigidos pela agência, eles são realistas, alguns são desafiadores e até o momento nós não observamos falta de competitividade da nossa indústria. A Petrobras, quando vai fazer uma aquisição de um bem ou serviço, vai adquirir uma plataforma, vai adquirir um subsistema, ela usa, para balizar essa compra que ela vai fazer, ela usa um banco de dados muito rico das últimas compras que foram realizadas ao longo dos últimos anos, e esse banco de dados ele tem números nacionais e internacionais. E uma das premissas do nosso plano de negócios e gestão é que nós estamos adquirindo bens e serviços dentro de uma disciplina de capital muito rígida, baseados em competitividade e em métricas internacionais. Existem áreas, sim, em que o Brasil não tem fabricação ainda, né? Um exemplo é na área de automação industrial, os chamados sistemas digitais de controle distribuído, né? Que são os sistemas de automação que controlam as refinarias, né? Isso nós compramos no exterior, porque nós não temos ainda no Brasil fabricação nacional e talvez nem tenhamos escala para justificar essa fabricação. Por outro lado, na área de sistemas de segurança, que também era um gargalo no Brasil, os chamados controladores lógico-programáveis, nós já temos fabricante nacional chegando a índice de nacionalização da ordem de quase 80% nos próximos 2 anos e com preços absolutamente competitivos. Então, o que nós fazemos é trabalhar continuamente com esse mapeamento. Agora, quando nós percebemos que pode existir um sobrepreço numa determinada área, quando a gente percebe que não conseguimos nos suprir no Brasil, nós conduzimos uma licitação internacional e vamos adquirir no exterior. Mas são casos muito esporádicos. Ô, Cláudio, tem uma discussão sobre essa questão de importação, que alguns setores da própria indústria defendem a isenção de importação de alguns insumos para o produto final poder ser mais competitivo. Como que é na indústria de máquinas e equipamentos esse dilema aí entre isenção de um lado, proteção do outro?
A própria Bimac é uma fornecedora do certificado para ex-tarifário. Então, quando nós sabemos que temos um gargalo de fornecimento, nós somos o primeiro a autorizar, pode importar sem problema nenhum. O que a gente briga, né, o que nós brigamos, é para aquilo que já tem fabricação local, tem a expertise, tem a base instalada, que isso seja respeitado. Então, agora... Não, pois não. Não, só para comentar, não adianta a gente pedir para aumentar o imposto de importação de certos produtos commodities para 35%, como é o permitido pela Organização Mundial do Comércio. Porque esses commodities nós perdemos para a China de 50% a 60% de diferença. Não é 35% que vai barrar. Entendi. Então, quando diz que nós estamos tentando alguma política protecionista, isso não é verdade, porque ela não faz sentido, né? Agora, existem casos que realmente a gente não tem como brigar. Por exemplo, um dos problemas críticos da indústria de petróleo são válvulas. Se você for comparar uma válvula chinesa, que de qualidade perde longe, uma válvula feita na Índia, que de qualidade perde muito longe, mas de aço carbono, realmente nós não vamos ser competitivos nunca. Começa pelo seguinte princípio: o minério de ferro colocado na China é mais barato que o minério de ferro colocado aqui. Então, ponto. Outra, a carga tributária que nós temos aqui é diferente da carga tributária que nós temos lá. O custo da mão de obra aqui é diferente da que tem mão de obra lá. Então, nós não vamos nunca competir com aço carbono, ponto. Agora, em aplicações de alta liga, por exemplo, como o que a Petrobras utiliza no offshore, aços duplex e superduplex, são aços inox sofisticados, nós somos competitivos, inclusive fabricamos válvulas que são de fornecimento mundial. Nós temos uma fundição de uma válvula específica para reinjeção de água, que é feita em São Carlos, e que é de uma multinacional e é fornecida para o mundo todo. Então, se nós olharmos com lupa, a gente não pode generalizar. Então, dizer, olha, nós não somos competitivos, sim, tem alguns casos que incomoda, esquece. E não vai ser 35% de imposto de importação que vai ajudar. Ô Paulo, tem uma crítica, em geral, chamados economistas de mercado fazem à indústria brasileira, é que ela é muito fechada, não está integrada nas grandes cadeias produtivas, tem que se abrir mais, tem que aprender a ser parte de processos mais amplos. Como que você analisa, até à luz do que o Cláudio colocou aí, essa interação entre fornecedores nacionais, internacionais, avaliação de onde somos competitivos, onde não somos competitivos? Como que essa análise acaba permitindo, digamos, essa interação produtiva aí da indústria nacional e internacional? Ô Nassif, isso aí de fato é uma realidade, né? O nosso empresário, o empresário brasileiro, eu diria, agora ele começa a acordar para essa realidade dessa integração em nível mundial, não é? O grande objetivo do Promimp é exatamente desenvolver os fornecedores brasileiros de maneira que eles forneçam não apenas para os projetos de petróleo e gás aqui, mas também no exterior. Nesse sentido, o que nós temos discutido muito do Promimp, no comitê executivo? A nossa indústria, ela historicamente tem 3 grandes questões com as quais ela se defronta há mais de 10 anos. Gestão de inovações, é uma indústria que inova pouco. Nós temos a questão tributária, mas essa questão é uma questão de fato que transcende as indústrias resolver. Isso é uma questão que chega no nível de uma grande discussão que tem sido estabelecida e temos tido, inclusive, alguns avanços nessa área. E o outro problema da indústria é a produtividade. Ora, acontece o seguinte: um grande caminho para se vencer esse déficit de inovação na indústria brasileira é se estimular a associação universidade-indústria. Isso a Petrobras tem feito de maneira exemplar. Porém, este é um caminho de longo prazo para aumentar o nosso número de patentes, para que nós tenhamos produtos genuinamente desenvolvidos no Brasil e que tenham competitividade mundial. O Cláudio acabou de dar um exemplo muito feliz. Um outro caminho de rápido resultado é exatamente a associação com fornecedores do exterior que detenham esse know-how e que queiram estabelecer uma parceria com o fornecedor brasileiro. Nesse sentido, a Petrobras tem feito um esforço muito grande de ir ao mundo, ir a diversos países do mundo, mostrar o seu plano de negócios e gestão, mostrar sua demanda por bens e serviços e estimular que fornecedores do exterior venham para o Brasil. Realizamos recentemente uma missão no Reino Unido
Estamos muito satisfeitos com o resultado. Nós entrevistamos mais de 170 empresas no Reino Unido, levamos para lá a nossa demanda de nave peças, tudo que a gente pretende colocar em cima das 28 sondas, das 48 plataformas e dos 89 navios, 49 da Transpetro e 40 da área de abastecimento, e conseguimos atrair para cá 40 empresas. Eles já retornaram ao Brasil 2 vezes, já vieram aqui em janeiro e estão hoje no Brasil, as 40 empresas. E esse é o caminho. E eles estão buscando parceiros para se associar no Brasil, não é? E quem é que vai orientar essas empresas estrangeiras na escolha dos parceiros? Para dar uma resposta bem concreta, a Organização Nacional da Indústria do Petróleo. A ONIP tem feito a aproximação entre fornecedor estrangeiro e fornecedor nacional. Isso vai dar um aporte de conhecimento muito mais rápido, de maneira que essa questão da inovação vai ser vencida. Na questão da produtividade, nós também temos mostrado os resultados da produtividade entre benchmarking dos estaleiros no exterior e os nossos estaleiros. E nós temos um grande projeto do Promimp voltado para medir e elevar a produtividade dos estaleiros brasileiros. E um grande caminho para isso é melhorar a capacitação, o conhecimento, o capital humano que trabalha nos estaleiros através da certificação. Então, associação de fornecedores estrangeiros com brasileiros. Isso começa a acontecer. Isso está acontecendo. A vinda daqueles centros de pesquisa de multinacionais já é um exemplo, vai catalisar essa aproximação. E a questão da produtividade, melhorando o nível de conhecimento do capital humano e chegando na certificação, vai resolver um outro problema histórico da nossa indústria. Bom, vamos a mais uma questão que o jornalista Marcelo Zanini selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar a sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Chegaram 2 perguntas sobre pequenas e médias empresas. A do Rafael Alves, de São Bernardo do Campo, aqui do ABC Paulista, ele pergunta que tipos de linhas de financiamento os bancos públicos oferecem para as pequenas e médias empresas que querem entrar na cadeia produtiva do pré-sal. E a Daniele Fernandes, de São Paulo, ela pergunta como são os processos licitatórios da Petrobras para que o pequeno e médio empreendedores possam fazer parte dessa cadeia produtiva. Cláudio. Então, só por curiosidade, 70% dos associados da BMAC são pequenas e médias empresas, não são só as grandes, tá? A maioria aqui. E o governo providenciou de uns anos para cá, graças à solicitação e ajuda da Petrobras e os ministérios, várias linhas de fomento à indústria. Uma delas muito conhecida é o Progredir. Nós temos, por exemplo, no BNDES, o BNDES Petróleo e Gás, nós temos várias outras linhas. Essas linhas têm como garantia os contratos da Petrobras? Exatamente. O mais simples dela é o próprio contrato da Petrobras servindo como garantia, tá? Para que o pequeno e o médio, desde que seja cadastrado, habilitado a participar das concorrências da Petrobras e serem contratados pela Petrobras, consigam ter acesso. Um comentário que nós fizemos é que, por incrível que pareça, poucos tinham acesso a essas linhas por falta de conhecimento. Então, um trabalho que nós temos feito, por exemplo, dentro da BMAC, em parceria com a Caixa aqui do Estado de São Paulo e mais o BNDES, indo às câmaras, às reuniões das câmaras internas e dizendo, empresário, olha, você tem essa linha e tem linhas que são de 3,5% de juro real ao ano, com 2 anos de carência e 10 anos para pagar. Então, você só não inova se não quiser. Obviamente que o empresário ele tem que estar em condições para isso, ele tem que estar com seus impostos em dias, etc. Mas hoje dinheiro realmente não falta, ele precisa estar preparado para ter o acesso. Bom, vamos a mais um intervalo e o Brasilianas.org volta já. Voltamos com o programa Brasilianas.org, que hoje discute a consolidação da cadeia produtiva do pré-sal. Nesse último bloco, vamos aí abordar a inovação da cadeia produtiva nos setores que estão ligados direta e diretamente à exploração de petróleo e gás no país. Eu queria ver com o Paulo Alonso o que o Cláudio colocou aqui, dessa questão das plataformas virtuais. Eu queria que você explicasse direitinho como que vai ser esse conceito de plataforma virtual. Nassif, não é exatamente uma plataforma virtual, né? Mas um dos grandes objetivos
que nós estamos já estudando na Petrobras é que é o seguinte, a ideia é que nós tenhamos no futuro, isso daqui a algum tempo, né? Não é agora, para o início de operação do pré-sal isso não vai existir ainda, mas mais para frente nós tenhamos o máximo possível de sistemas que hoje são colocados no convés de um FPSO, nos módulos de um FPSO, nós tenhamos subsea, no fundo do mar, para que nós tenhamos plataformas mais leves, mais simples e mais padronizadas, né? Uma das coisas interessantes do pré-sal, né, é que no pós-sal, nos equipamentos típicos que nós operamos no pós-sal, nós temos aquela relação que se chama 1/3, 1/3 e 1/3. Quer dizer, 1/3 do investimento é no desenvolvimento do poço, 1/3 é no arranjo submarino, nas linhas flexíveis, manifolds, árvores de Natal, cabeça de poço, e 1/3 do investimento está no navio, no FPSO. No pré-sal, como nós temos que lidar com poços mais complexos, né? São poços de terrenos, né, carbonáticos, heterogêneos, 50% do custo é no desenvolvimento do poço. E essas plataformas vão ficar a 300 quilômetros da costa. Então, essa logística de transporte de pessoal para a plataforma, indo e voltando do continente, você já exige uma logística muito mais sofisticada, com helicópteros de bimotores, são pilotos que têm que ter uma certificação especial para trabalhar offshore. Então, a nossa ideia é tirar ao máximo os operadores da plataforma, ter uma plataforma cada vez mais otimizada e deslocar esses operadores para outras funções em terra, onde eles também são necessários. Então, a automação, a simplificação de uma plataforma não significa diminuição do número de empregos. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Significa, sim, que nós estaremos utilizando melhor o potencial da nossa força de trabalho e trabalhando com automação mais sofisticada, que hoje a indústria eletroeletrônica permite isso de maneira muito segura, muito consciente, né? E muito, eu diria que num custo-benefício muito atrativo para as operadoras. Eu falei plataforma virtual, mas na verdade é plataforma submersa, estaleiro virtual. Claro, explica o que é o estaleiro virtual. O estaleiro virtual é aquele que não existia fisicamente ainda, né? Mas eu já tenho um contrato, porque eu tenho um timing no projeto, né? Então, desde do momento que teve a concorrência, vamos construir uma plataforma, até se começar a contratar fisicamente equipamento, etc., a Petrobras costuma fazer o seguinte: ela contrata inicialmente os equipamentos críticos, ela contrata direto os equipamentos críticos, que tem um prazo de entrega muito mais longo. Entendi. E depois ela contrata o estaleiro ou o EPCista, o conjunto de EPCista, como a gente fala, para construir a plataforma, os seus módulos e fazer a sua integração, né? Então, efetivamente, você pode não existir, como se fosse uma empresa virtual, só que você tem que saber, para atingir o conteúdo local, quem serão seus subfornecedores. É esse o trabalho que o PROMIMP fez para saber quem faz parte dessa cadeia e como você se compromete para entregar o conteúdo local para a hora que fisicamente chegar a hora dos módulos se encaixarem, o estaleiro esteja pronto e você consiga fazer a integração. Eu queria que você analisasse os EPCs. Os EPCistas aí são aquelas empresas montadoras, né, que pegam todas as peças. Explica um pouquinho qual é a importância em termos de inovação, o papel do EPC. Quem são esses EPCistas? Então, os EPCistas, o nome EPC vem de Engineering, Procurement and Construction. É a equipe a empresa ou um consórcio de empresas que faz a parte de engenharia e detalhamento, já que o básico conceitual isso é feito pela Petrobras, no caso de offshore. Depois vai fazer a parte de sourcing, vai fazer todas as compras no mercado, aqui ou lá fora, etc., para atingir, lembrando sempre do conteúdo local, e a construção efetivamente. Pelo porte dos equipamentos hoje e pela configuração, são vários consórcios que se formam. Então, uns ganham lá os módulos de compressão da plataforma, outro ganha... São praticamente skids. E um fica responsável por fazer toda essa integração, não o estaleiro, porque essa plataforma tem que sair flutuando dali. Tá? E qual é a importância do EPCista? O EPCista é quem realmente junta todas as pontas para transformar um projeto num produto real. Agora, muita coisa se inovou nesse sentido. Foi criado nos Estados Unidos, na década de 80, uma instituição chamada CII, Construction Industry Institute.
Porque naquela época teve Katrina, teve um monte de acontecimentos onde a indústria teve que se reconstruir com uma velocidade muito rápida, com um número limitado de fornecedores. E os fornecedores, um estão comprando o outro. Então, o poder de barganha, lembrando das 5 forças de Porter, o poder de barganha está diminuindo, porque está se concentrando em muitos fornecedores. Então, eles criaram um novo conceito, o conceito do PEPC, que é esse, por exemplo, que a Petrobras pratica. Ela tem fornecedores estratégicos para equipamentos críticos e depois ela passa para o EPCista. O EPCista está fazendo a mesma coisa. O CII assinou recentemente com um braço aqui no Brasil chamado Centro de Excelência de EPC, que fica no Rio de Janeiro, que hoje é presidida pela gerente executiva de engenharia da Petrobras, a Renata Baruzzi, tem um dos fundadores, o próprio diretor Figueiredo, eu faço parte, eu sou membro do conselho, a entidade também está junto, onde o nosso objetivo é simplificar os projetos. Então, um detalhe sutil agora, nós vamos voltar a fazer engenharia básica no Brasil. O gerente do executivo do SEMPES, o nosso amigo Assayag, comentou recentemente que isso é mandatório. Por quê? Porque nós aprendemos com essa metodologia do CII e com o EPC agora nos ajudando também, que se nós indústria, entrarmos junto com o EPCista e com o cliente final na fase do que é chamado FEED, ou seja, no Front-End Engineering Design, ou seja, no início do projeto, muitas simplificações podem ser feitas. Tá? Um exemplo simples. A Petrobras tinha um padrão de pintura Petrobras. Então tudo tinha que ser pintado da cor azul Petrobras. Quando a Petrobras tinha pouca demanda, você convenceu uma multinacional a pintar um trator amarelo de azul, ela não ia pintar, você sabe do que eu estou falando. Então existia a sua reação. Hoje em dia, muita flexibilização aconteceu. Você pode usar sua pintura padrão, desde que respeitados certos critérios, ou simplesmente alguns fabricantes mudaram a sua cor original para atender a demanda da Petrobras. Pequeno exemplo simples, mas eu tinha que repintar instrumento por instrumento. Você imagina que não tem até um nonsense, né? Esse tipo de discussão hoje é muito fácil, a Petrobras muito aberta, para a gente chegar. A gente pode fazer isso com materiais, a gente pode fazer isso com tipo de equipamento, e isso tem sido feito de uma forma bem mais flexível, e agora nós vamos ter metodologia para isso. Tá. Bom, vamos a outra questão selecionada pelo jornalista Marcelo Giannini no site www.brasilianas.org. Marcelo. O Paolo Giorgini, do Rio de Janeiro, ele pergunta: será possível, após o início da produção no pré-sal, esperarmos por queda de preço nos combustíveis, beneficiando muitos setores do nosso país, bem como vários programas sociais? Bom, Paulo, eu sei que não é muito ligado ao Promimp, mas a bola é sua. A queda de preço dos combustíveis, de fato, ela não está ligada muito à questão da produção do pré-sal, não é? Normalmente, o que regula o preço dos combustíveis é uma paridade internacional, não é? E o preço dos combustíveis, ele é reajustado no Brasil dependendo de uma série de questões de natureza econômica que compõem o cenário econômico brasileiro e de acordo com os preços internacionais do petróleo e dos derivados. Então, no futuro, com a operação do pré-sal, o que é possível dizer é que nós vamos ter uma oferta de derivados maior para o país, derivados assim de grande qualidade, né? Derivados que poderão até inclusive ser exportados quando nós tivermos as refinarias premium que vão ser voltadas ao desenvolvimento desses derivados de alto desempenho, alta qualidade, e nós vamos aumentar a nossa curva de produção de maneira que o Brasil possa inclusive ser um player mundial na questão da exportação do óleo cru. E o preço vai ser regulado por essa paridade internacional e pelas questões naturais da conjuntura econômica do cenário brasileiro. Tem mais alguma questão ligada à inovação? Tem aqui uma outra de Brasília, do Stefano Nascimento. Até que ponto as obrigações de cumprir as medidas de conteúdo local têm prejudicado e até adiado a extração de petróleo e gás no pré-sal? Volta ao Paulo essa questão. Olha, essas exigências de conteúdo nacional não têm tido nenhum impacto nessa questão da exploração do pré-sal. Muito pelo contrário. O conteúdo nacional para a Petrobras, ele não é um dogma nacionalista. Ele é uma ferramenta de gestão do nosso plano de negócios e gestão. E o que nós temos visto até agora com as nossas aquisições de bens e serviços para suportar o plano estratégico, em todos esses projetos das 28 sondas, as 48 plataformas, os navios,
as refinarias que estão em construção, como a Renest e o Comperge, o que nós temos visto até agora é que os índices são factíveis, de acordo com os nossos números, com os nossos planejamentos, nossos estudos e até o nosso monitoramento, que nós já começamos agora a receber certificados de conteúdo local e declaração de origem dos nossos fornecedores, então nós já podemos verificar em loco como esses índices de conteúdo local estão sendo cumpridos e em momento algum eles nos parecem obstáculos para nós cumprirmos o nosso plano de produção, o nosso plano de colocação e operação desses ativos que vão permitir a exploração do pré-sal. Bom, Brasilianas.org sobre essa consolidação da cadeia produtiva do pré-sal termina por aqui. Eu agradeço a participação de Cláudio Makarovski, que apresenta o Conselho de Óleo e Gás da BIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e do Estúdio do Rio, Paulo Alonso, que é coordenador executivo do PROMIMP, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural. E você que nos acompanhou, muito obrigado. Não deixe de participar mandando perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.